todos, boa tarde. Eu sou o João Roberto Cavalcante, bacharel em Saúde Coletiva pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ. Sou sanitarista de formação. Atualmente faço doutorado em Saúde Coletiva na área de Epidemiologia no Instituto de Medicina Social da UERJ. E vou estar com vocês hoje à tarde aqui, junto com outros palestrantes, vou moderar a mesa. O nome da mesa redonda que nós vamos estar aqui hoje conversando com vocês é Jovens Epidemiologistas, Experiências de Encantamento, Campos de Atuação e seus Desafios. Convido então a primeira palestrante. A primeira palestrante é a Sara Ferraz. Ela é diretora e atual presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, a PROEP. Ela vai falar sobre as experiências da epidemiologia de campo, um pouco da história da PROEP e perspectivas de atuação. Sara, pode começar, você tem 15 minutinhos. Então, ainda a gente vai estar aí, aqui nessa opção, né, que é mapa de calor. Você pode desligar seu microfone, José? Sara, pode começar. Ok, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho aqui muita coisa para compartilhar, mas vou mostrar algumas principais para vocês, para contar um pouco da história. E vou cronometrar meu tempo também para eu não passar, porque é um assunto que a gente sempre tem muita história para contar. Eu estou nisso há pouco tempo, né? Só estou nisso há 10 anos e ainda há muito que se aprender. Então, vamos lá. Queria começar contando um pouco de quem é a PROEP, porque nossas histórias vão estar bem entrelaçadas nessas experiências. A PROEP é uma rede de profissionais de epidemiologia. Ela surge como uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com um grupo de profissionais egressos do Programa de Epidemiologia de Campo do Brasil, e ampliamos logo para o ano seguinte, para qualquer profissional da vigilância, da saúde pública interessado no tema. E foi assim que nós começamos a crescer entre números, missões. Então, eu queria contar um pouco aqui das nossas áreas de atuação, para vocês perceberem como há muito que se fazer e como há muito para um jovem epidemiologista atuar, principalmente nossos queridos sanitaristas aí de formação. A história da PROEP tem muito vínculo com quem eu sou, então por isso eu coloquei um slide aqui. Tem um professor meu que sempre começa uma de nossas disciplinas de saúde, de planejamento e programação em saúde, com os alunos, perguntando de onde eu venho, para onde eu vou. Em geral, é uma disciplina do início da formação, não é? Da saúde coletiva, e que muitos alunos ainda chegam ali na dúvida. Então, começamos ali discutindo qual é o nosso objetivo. Então, eu sou Sara, tenho 32 anos, sou filha de goiano e piauiense, e assim é a minha origem. E quando comecei minha vida acadêmica, não tinha nenhuma perspectiva de que eu ia parar na epidemiologia de campo. Então, acho que essa é uma das questões mais legais que aconteceu na vida, e também nunca tinha pensado que eu ia parar na saúde coletiva. Sou mestre em saúde coletiva, sou bacharel em relações internacionais, mestre em saúde coletiva e epidemiologista de campo pelo Instituto Nacional de Saúde da Colômbia, porque como a minha formação de base não é saúde, o Brasil ainda não permitia outras áreas, a não ser que fosse a nível de doutorado. Então, fui fazer fora, que já era um país que tem essa amplitude, e foi muito legal poder, porque hoje é com isso que eu trabalho. E é aí que a gente entrelaça as histórias, a minha e a da PROEP, porque nós fundamos a PROEP em 2014, eu já trabalhava antes como organização internacional, e nós tínhamos o desafio de conseguir trabalhar projetos de saúde para o país que pudessem ser contínuos e fugir do padrão internacional da assistência internacional. Então, todo o trabalho que nós tínhamos com essa organização internacional mudava de acordo com a emergência da época, e nós deixávamos muitos trabalhos pela metade. E foi assim que a PROEP ganhou força nessa meta de dar continuidade para os projetos. E com isso a gente começou a fazer história um pouco dessa história de missões que a gente começa
para poder apoiar a epidemiologia de campo por outros lugares. E eu vou contar mais para vocês aí na frente. Então, nosso objetivo é de consolidar essa rede de profissionais. Então, nós temos criado aqui um mecanismo em que o profissional, mesmo aquele que ainda não sabe o que ele quer fazer da vida, que ele possa pelo menos estar cercado de pessoas que estão falando sobre o tema, que estão debatendo, de cursos disponíveis. Aqui é um pouco da nossa história sobre crescimento, de voluntário, ou seja, também temos um espaço aí para atuação. Muitos profissionais, eu comecei como voluntária da ProEP, nós não tínhamos recursos para pagar meu salário, então é uma história bem legal. E assim começamos com outras pessoas. Hoje, a nossa principal força de trabalho são os voluntários, estudantes ou outras pessoas interessadas na missão e que tem permitido esse trabalho principalmente internacional, que aí é um pouco do que eu queria comentar. Temos esse espaço de missões humanitárias pelo mundo, de intercâmbio de estudantes. Foi por meio disso que permitiu uma inserção como professora na Universidade de Brasília para uma disciplina de saúde internacional. E também com isso começar a ter alunos da universidade, que é porque como nós estamos em Brasília, né, às vezes fica mais fácil a relação. Começamos esse processo de voluntariado entre os alunos com a ProEP, podendo conhecer os cursos, podendo apoiar em algum projeto que esteja em execução. E aí queria contar um pouco das missões. As missões humanitárias da ProEP começa por ela fazer parte dessa rede de alerta e resposta a surtos, que faz parte da Organização Mundial da Saúde. E aí, com isso, no Brasil, nós só temos 3 instituições que fazem parte. Nós começamos a nos tornar referência para enviar pessoas para a investigação de surto. E deixa eu passar rapidinho para contar. Então, nós passamos um pouco por essa história começamos lá atrás, com febre amarela em 2016, teve um surto grande em Angola em 2016, e nós fomos capazes de identificar 15 profissionais de diferentes áreas da saúde, com experiência em vigilância, que pudesse apoiar. Então, é interessante perceber que às vezes a gente está esperando o título, né, do epidemiologista de campo, mas é possível fazer isso por meio de tantas outras áreas. Então, para essa investigação, nós envolvemos pessoas da vacinação, envolvemos entre enfermeiros, pessoas de saúde coletiva, principalmente pela capacidade de planejamento e programação em saúde. É muito importante, é uma discussão de políticas de saúde que, principalmente em países da África, ainda é muito carente. Então, ter um profissional com essa formação e com essa percepção ajuda muito no momento de ir a campo, ou seja, entender a cultura, entender a realidade e tentar trabalhar dentro das medidas que a gente encontra, o que é possível fazer, e assim passamos por outras histórias. Eu acho que aqui temos algumas fotos para contar, algumas são bem interessantes, que é uma que eu gosto muito, que é essa missão do nosso voluntário que foi para Bangladesh, no surto de difteria, que ele era da área de TI, e ele trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Então, mas tinha um conhecimento da estrutura do serviço de saúde e sua área de expertise era outra. Então, ele foi recrutado para poder apoiar na organização dos dados lá, que é uma discussão global, uma necessidade geral. Então, aqui alguns dos temas. Nós temos pessoas, recentemente eu estive em São Tomé e Príncipe, onde eu estou novamente para poder trabalhar com uma missão de comunicação de risco. É um outro desafio que surge com a pandemia de Covid-19, nós percebemos que nós não sabemos nos comunicar com a comunidade, então um exercício de ter essa sensibilidade e essa percepção de todo um contexto histórico, cultural e etc., facilita muito em abrir portas para o profissional da saúde. Então, algumas das experiências que nós temos tentado manter são como essas, em que nós recebemos a cada ano pelo menos 2 alunas da School William College. Aqui foram as meninas que abriram caminhos, e com isso nós fazemos um trabalho delas com os alunos da universidade, para que eles possam tanto conhecer a realidade do outro país, e por meio deles, dos alunos,
elas conhecerem a realidade do nosso Sistema Único de Saúde. Então, uma maneira de trocar experiência e as pessoas conseguirem ter uma outra visão fora dos livros e dos protocolos sobre como funciona isso. Então, agora durante a pandemia, nós ampliamos um pouco. A Universidade de Brasília é um dos nossos grandes parceiros. Agora nós começamos a trabalhar com a Universidade Federal de São Carlos, entre outras instituições. Tem um Summer Class, que é com a Universidade Estadual da Feira de Santana. É um curso que nós começamos a apoiar com voluntariado, indicando pessoas, e todas essas são oportunidades que nós abrimos para os membros da PROEP. Então, quem tiver perfil, interesse, pode participar. Acho que é importante dizer isso. Ou seja, Sara, como é que eu posso apoiar esse tipo de iniciativa? Então, estando atento aí às novidades que nós compartilhamos, e nós vamos recrutando dentro do grupo, dentro da disponibilidade, do perfil. Então, é uma das grandes conquistas que nós temos, poder oferecer oportunidades para o nosso grupo de membros. E aí, uma outra coisa que nós temos feito muito é focar no desenvolvimento de capacidades. Nós temos muitos cursos à distância, alguns de uma carga mais extensa, de 40 horas, e outros mais curtos. Durante agora a pandemia, nós começamos com outros temas muito voltados para a necessidade da resposta. Deixa eu passar aqui. E tivemos um alcance muito grande, contou com um grupo muito grande de voluntários, 43 voluntários, e eu vou te dizer, gerenciar grupo de voluntários remoto não é fácil, tem que contar com compromisso. Então nós temos criado essa cultura do compromisso do voluntariado, ou seja, não é porque é voluntário que eu vou quando puder, quando quiser, tem-se um compromisso houve-se um compromisso com a resposta, e isso tem abrido portas para as pessoas. Espero ter conjugado isso certo. Não, tá certo não. Isso tem aberto, tem dado possibilidade das pessoas participarem de outras oportunidades. Ou seja, temos funcionado quase como caça-talentos. Nós temos trabalhado e treinado pessoas para que, de acordo com o perfil dela, a gente consiga enviar para missões, principalmente essas missões fora do país, que vai para além do título do epidemiologista, que é isso que eu comentei. Se é IPSUS, mas sim pela formação e história de experiência profissional. É o que tem sido a grande diferença. Então, esses são alguns dos materiais, estão todos disponíveis no site da PROEP, para quem quiser conhecer. Nós ainda estamos buscando voluntários para dar continuidade nos desafios novos, ou seja, ainda não saímos desse período pandêmico, então seguimos trabalhando com os materiais. E todos esses são materiais que surgiram dessa discussão. Então, Sara, não sei para onde ir, não sei o que fazer, então minha sugestão é comecem a procurar temas que lhe interessem. Aqui, o que nós temos tentado fazer é abrir esse leque de oportunidades para capacitação, para quando surgir uma oportunidade, nossos profissionais poderem estar disponíveis. Aqui é um pouco do nosso grupo, do perfil dos alunos que estão na plataforma. Nós, só para esses cursos feitos voltados para a resposta à pandemia, nós tivemos mais de 9 mil inscritos. No total, hoje, nós temos cerca de 25 mil alunos na plataforma. E vejam que o principal perfil deles são enfermeiros, biólogos, médicos veterinários, sanitaristas está entre o quarto, aí na quarta posição, e médicos, que para nós foi uma surpresa. E a distribuição em diferentes países. Nós temos trabalhado muito forte com países africanos de língua portuguesa e tentado trabalhar com a América Latina, principalmente a América do Sul, ou seja, somos o único país na região, na América do Sul, que fala português, e temos uma dificuldade enorme de integração com os outros países. Então, isso tem criado também uma possibilidade de intercâmbio e de troca de experiências com os profissionais da nossa região, que tem facilitado muito a integração, principalmente nas fronteiras, que é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil. Então é isso. Aí aqui um pouco das sessões de mentoria individual, que são sessões que nós começamos a apoiar os municípios. Por que eu estou contando disso aqui, né? Que tem a ver com o tema.
pela necessidade de... Isso também foi feito por voluntários, ou seja, Sara, eu sou boa em geoprocessamento, como é que eu posso ajudar? Então, criamos sessões individuais em que as pessoas podiam ajudar os profissionais da linha de frente a organizar seus dados, a georreferenciar sua informação, análise de dados com Epinfo. Então, tudo isso também, parte disso é trabalhado com voluntários. É uma maneira de se capacitar e de apoiar o país também, que foi muito importante para a resposta. Aqui são alguns depoimentos que eu vou passar rapidamente sobre como as pessoas viram esse apoio aos profissionais e de alguns dos nossos alunos aí que passaram pela PROEP. O Felipe é um deles. O Felipe é bacharel em saúde coletiva, está agora trabalhando com a OPAS, numa ferramenta que foi desenvolvida pela OMS, e a PROEP chegou a trabalhar muito forte nisso, e agora ele se tornou um dos grandes especialistas no tema. Então, já foi recrutado aí para um trabalho fora, não está mais conosco. A Mirella é um dos exemplos que eu gosto muito. Mirella foi minha aluna na disciplina de saúde internacional, e agora atua como bolsista nesse projeto de resposta, e ela seguiu para o ramo da saúde pública. Foi uma das grandes experiências que nós tivemos de poder trazer mais para o nosso time de saúde pública. A Isla também, a Isla é graduanda em Ciências Ambientais, também tem trabalhado conosco já há alguns anos na área de saúde pública e tentando fazer esse vínculo entre vigilância ambiental e humana. Então tem sido também, eles aprendem, nós também, não é? Então tem aí algumas das oportunidades. E para terminar, eu queria comentar rapidamente dos treinamentos que nós temos feito fora do país. Esses tutores que vocês veem aqui, são essas 3 pessoas do lado de cá e mais 2 do lado de cá, são todos voluntários. Então, nós identificamos pessoas com perfil, com a capacidade, criamos um time equilibrado e as pessoas podem apoiar. Então, é só para tentar mostrar um pouco que há muita coisa que se pode trabalhar, contanto que a gente goste e faça com paixão. A gente consegue explorar um pouco disso. Essa é a turma de São Tomé e Príncipe, para a qual eu vim em outubro e ainda sigo aqui. Estamos trabalhando na implementação desse programa no país. Então, é possível que para os próximos anos nós sempre tenhamos essa ponte aérea, mas ainda nos falta bons profissionais e disponíveis, claro, porque agora todos já estão no mercado, que possa apoiar esse tipo de iniciativa, que tem essa sensibilidade e esse interesse em trabalhar em campos diferentes. Essa é a Sara, que está agora como assessora lá em Cabo Verde, de volta agora, e o Serginho, que é professor também e um dos epidemiologistas da equipe. E com isso eu termino. Tentei não atrasar muito e falar um pouco rápido. Espero que tenham gostado. Obrigada. Oi, Sara, foi ótimo sua apresentação, aprendemos muito com você. Eu já conhecia bastante da atuação da PROEP, por ter tido bastante contato com o EPSUS avançado, né? Atualmente com o EPSUS fundamental, intermediário também. Mas fiquei muito feliz com as novidades que você trouxe aí, PROEP sempre avançando aí com a epidemiologia de campo, né? Vou deixar para a gente fazer mais comentários no final, depois que os outros terminarem suas respectivas palestras. Vou chamar agora, então, a Raquel Moura. A Raquel, ela é graduanda em saúde coletiva na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e representante na Coordenação Nacional de Estudantes em Saúde Coletiva, CONESC, e ela vai falar sobre a experiência e perspectivas da epidemiologia na graduação. Raquel, pode começar, por favor. Boa tarde a todas e todos. Como o João bem me apresentou, eu sou Raquel, e a minha fala, eu pensei em trazer muito do meu lugar, né, de graduanda, engajada no movimento estudantil da graduação em saúde coletiva, a experiência e as perspectivas da epidemiologia nesta graduação, né? O movimento estudantil, para mim, proporcionou um diálogo para além da academia, né? E na minha prática acadêmica, eu vinculo muito essa experiência, né? De
que conecta saberes, lutas, sobretudo hoje que nós somos nós estudantes de universidades mais plurais e mais diversos, né? Sei que ainda tem muito que caminhar e para que a universidade seja um espaço mais plural e diverso e lutar também para que as conquistas mais recentes não retrocedam. E aí, sobre esse diálogo que o movimento estudantil proporciona para além da academia, eu penso que ele reflete muito o papel social que a universidade e a saúde coletiva têm com a população, né? De relação, de comunicação com os movimentos sociais e populares, e a busca por uma ciência mais articulada mesmo, com saberes e as práticas, né? E as realidades populares. E aí, como é que a epidemiologia entra nisso? Eu penso que produzindo e unindo dados e pesquisas da realidade social à prática, na utilização desses dados para um efetivo e representativo planejamento das políticas públicas e sociais, conectando as informações de saúde com os territórios, construindo saberes científicos mais próximos e da comunidade, mais interdisciplinares, na relação do campo científico com o campo político e com o campo representativo, e se a gente for pensar isso para o contexto atual, no enfrentamento à pandemia, no combate às fake news, né, que se intensificaram nesse contexto de pandemia, mas são anteriores, de modo a entender também que conhecer a realidade, a situação de saúde das populações dos territórios é o início de qualquer prática de saúde pública e coletiva. Então, eu penso que sem esse conhecimento, né, que a epidemiologia possibilita, sem essa análise e sem essa escuta, né, enfim, dessas realidades, a gente não tem as condições necessárias para construir o projeto de entender e fazer saúde que a gente tanto luta, que é legado do movimento de reforma sanitária brasileira e que continua aí, né? Está em curso, está em disputa, e é importante que a gente tenha atenção a esse compromisso. Eu vou agora, humildemente, respeitosamente, puxar um pouco mais para o meu contexto, né? Enquanto graduando em saúde coletiva, que eu penso que o bacharel em saúde coletiva ele consegue fazer esse diálogo entre comunidade, universidade, entre territórios e a saúde coletiva de um outro lugar, por ter uma formação interdisciplinar que conecta muito e de forma muito genuína, eu penso, os três pilares da saúde coletiva, né? Nós somos generalistas, por assim dizer, e eu acho que isso é importante, que isso promove integralidade e interlocução entre saberes primordiais para a prática do sanitarista, seja ele epidemiologista ou não, né? Porque esse é o cerne da nossa formação e, enfim, eu acho que isso é um processo muito rico e muito potente, inclusive para o futuro da epidemiologia, da saúde coletiva e do SUS. Eu nos considero ponto de encontro mesmo, né, entre esses três pilares, e acho que a gente, graduandos, graduandas, graduados e graduadas, precisamos ter consciência, inclusive, das responsabilidades e dos desafios que se colocam aí, né? Nessas potências que a gente tem enquanto ponto de encontro. Eu penso que esse desafio ele começa desde a graduação, principalmente pelo entendimento, eu acho que meio que mítico que a gente tem, que a epidemiologia é só cálculo matemático, ou algo que se dissocia e se desarticula das práticas de saúde coletiva, né? Quando comparado às ciências sociais, a política, planejamento e gestão. Claro que ao decorrer do curso a gente vai desmistificando, né, esse conceito, mas ainda é um desafio muito, muito presente. Eu acho que é uma grande dificuldade para o encantamento. E aí eu penso que esse encantamento com a epidemiologia vai muito no sentido mesmo de entender essa conexão, né, que eu trago entre e que a graduação possibilita entre os três pilares da saúde coletiva, que os processos de saúde, mesmo sob a ótica da epidemiologia, eles envolvem, sim, questões socioeconômicas, ambientais, culturais, demográficas, políticas. E aí, a partir desse entendimento e dessas conexões, eu acho que surgem os sentidos e o encantamento da epidemiologia, né? Como saber possível e importante, inclusive sua dimensão mais dura, mais hard, e que é possível, né, a gente caminhar e trazer novos sentidos e ampliar e agregar, né, novas práticas, novos saberes nesse campo. E também dar continuidade, né, a todo o legado que está aí. E eu acho que isso é possível justamente quando a gente integra esses saberes, amplia nosso olhar, e eu acho que é isso. Obrigada a todos e a todas. Oi, obrigado, Raquel. Excelente explanação.
De fato, quando a gente está na graduação em saúde coletiva, a gente tem uma percepção da epidemiologia bem diferente do que quando a gente chega, né, na pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, e depende também muito da instituição onde a gente está inserido, né? Os programas de graduação em saúde coletiva, a graduação em saúde coletiva em si, ela já é muito diferente entre as universidades, né? Cada universidade tem currículos diferentes, ainda que tem um eixo básico, mas tem currículos diferentes mesmo na epidemiologia. E quando a gente chega na pós-graduação, a gente tem experiências muito diferentes, né? Dependendo da universidade onde a gente se insere, né? Eu passei bastante por isso, né? Fiquei muito em dúvida onde eu ia fazer a pós-graduação, porque dependendo do lugar eu ia aprender uma epidemiologia mais social ou uma epidemiologia mais voltada para cálculos, para análises mais robustas. Então, acabei tomando minha decisão lá pelo Instituto de Medicina Social, mas sei que a epidemiologia é ensinada de diferentes formas em diferentes lugares sempre. Então, é sempre bom a gente estar acompanhando, não só aqui através de congressos, mas a gente também está sempre acompanhando as novidades de cada instituto, os cursos de verão, fazer matérias em outros lugares também. Muitos graduandos em saúde coletiva não sabem que eles podem se inscrever em matérias de outros institutos de saúde coletiva, né? Não só em epidemiologia, como nas outras áreas de saúde coletiva. Então, bem legal você trazer essa experiência aí para a gente. A gente conversa mais daqui a pouquinho. Vou chamar agora a próxima palestrante, a Júlia Andrade Barbosa. A Júlia também é aluna da graduação em saúde coletiva, do 6º período do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do IESC, UFRJ. Ela também vai falar sobre a experiência e perspectivas da epidemiologia na graduação. Júlia, pode começar. Oi, pessoal, boa tarde. Tá todo mundo conseguindo me escutar certinho? Sim, pode falar. Beleza. Então, como o João apresentou, me chamo Júlia, tenho 20 anos, atualmente estou cursando o 6º período na graduação em saúde coletiva, aqui pelo IESC, da UFRJ. Em relação à minha atuação em conexão com a epidemiologia, vem do fato de eu atualmente ser bolsista de iniciação científica em uma coorte de nascimentos, que é o projeto PIPA, da UFRJ, que é o projeto Infância e Fluentes Ambientais, e está atuando como auxiliar de pesquisa no projeto Busque Covid, que é o projeto que está estudando a dose de reforço aqui no município do Rio de Janeiro. A minha fala vai ser voltada para as experiências relacionadas à pesquisa e extensão, e enquanto graduanda, dentro da área da epidemiologia. Então, assim, pontuando o que a Raquel falou, né, da importância dessa composição da nossa formação generalista, né? Então, a minha fala vai estar diretamente direcionada a essas experiências que essa formação pode proporcionar. Assim como os encantamentos, as perspectivas dentro da área da epidemiologia, tudo isso no mundo graduação, né? Porque a epidemiologia é muito falada também na pós e na graduação, foi o que o João falou, a gente tem um contato completamente diferente do que a gente vê aí no mundo pós-graduação, enfim, mestrados, enfim, outras áreas fora da nossa grade curricular de formação enquanto sanitarista, né? Então, assim, de início, eu queria dar destaque à importância dessas experiências em pesquisa e extensão ainda dentro da graduação, da gente estar sempre inserido no campo, percebendo o campo, entendendo a nossa atuação, entendendo como a epidemiologia ela vai funcionar, além daquela epidemiologia de sala de aula, né? Aquela epidemiologia que ensina a gente a calcular mortalidade, que ensina a gente a fazer uma tabela bonita com um gráfico legal para apresentar um trabalho, mas ir para o campo e estar ali entendendo como ela se articula e como ela acontece de fato, né? Então, mas para a gente estar assim, inserido nesse momento fora da graduação, muitas vezes é necessário a manutenção de bolsas, né? Bolsas de iniciação científica, bolsas para FAEX de extensão, que vão inserir os alunos nesses ambientes de pesquisa e extensão que vão dar
essa experiência além. Então, é assegurar a importância da manutenção e de que essas bolsas de iniciação científica, pesquisa voltadas para a graduação continuam existindo, né? Para possibilitar a nossa inserção nesse meio. E, de fato, essas experiências elas são extremamente ricas para a formação, para a nossa formação enquanto bacharel de saúde coletiva, principalmente para a gente entender o nosso lugar dentro de cada local na rede. Muitas vezes a gente está ali na graduação, está tendo aula prática, está lendo, está apresentando trabalho, resumindo artigo, fichamento, mas não consegue entender onde e como e por que a gente vai usar isso, onde que a gente vai aplicar isso. Então, essas experiências de campo, de prática, de pesquisa, vão ser essenciais para definir e botar na nossa cabeça, né, quais são os nossos lugares enquanto bacharel de saúde coletiva dentro da epidemiologia, onde a gente pode estar, né? Não só na epidemiologia, mas assim, na rede, no geral. Também é legal destacar que, além de estar assim, expandindo esses conhecimentos adquiridos dentro da sala de aula, nas disciplinas de graduação, ou até mesmo a gente pode estar adquirindo novos conhecimentos através dessas experiências de campo, né, na epidemiologia, com pesquisa e extensão. Os momentos que a gente tem além, momento formativo, momento de análise, momento de discussão, momento de planejamento enquanto uma equipe de pesquisa, momento de discussão para poder definir qual vai ser o protocolo de um estudo, se a gente pode alterar esse protocolo, enfim. Todas essas questões que a gente vê na teoria, dentro da sala de aula, mas que para entender de fato, na minha percepção, tem que ser na prática, né? Tem que ser ali na inserção, estando no campo. Então, voltando, indo já assim para o final da minha fala, porque eu estou com medo de falar muito, então, focando agora para esse perfil amplo que a epidemiologia vai proporcionar para o campo da saúde coletiva, né? E para os outros campos, não só da saúde coletiva, mas aqui eu falo campo da saúde coletiva porque eu sou graduanda em saúde coletiva, né? Mas, enfim, vai permitir esse olhar que vai além da cura e da causa, né? A conversa que a epidemiologia faz com as outras áreas da saúde, foi o que a Raquel também falou, essa formação generalista, né? Essa articulação com a área de planejamento, de ciências sociais, com a área de políticas. Então, toda essa questão vai trazer à tona o que a gente aprende, tudo que é abordado durante as disciplinas de graduação. Então, a importância, né, da inserção do bacharel em ambientes de pesquisa e extensão que vão tornar mais claro, que vai tornar mais explicado, podemos dizer assim, na nossa cabeça como que funciona, como que a gente pode atuar, estando ali, dentro do campo, sabe? Inserido na rede, entendendo como que a epidemiologia ela atua. Que não é só uma pesquisa, não é só uma grande análise de dados, mas que também estar dentro do território, atuar no território, entender o território e a população que tem ali, quais são as reais necessidades, né? E pegando agora o título da mesa, que seriam os encantamentos, na minha visão, é bem dentro desse mundo de possibilidades que mora o encantamento pela epidemiologia, né? É o fato de tudo ser muito além da teoria. A inserção do estudante de saúde coletiva nos campos, entendendo o território, as necessidades específicas de cada população que está ali para ser estudada, e a articulação, que é feita com todas as outras áreas de conhecimento que a gente explora durante a graduação e dentro da epidemiologia, né? Então, dentro dos encantamentos, enquanto estudantes de saúde coletiva, as possibilidades, de fato, o que mais encanta, né? As possibilidades são encantadoras, essa nossa formação generalista. Não sei se eu passei meu tempo, mas é isso, assim. Não sei se ficou confuso, mas está aberto aí as perguntas, tudo que eu trouxe. Oi, Júlia, muito obrigado. Sua fala, não se preocupa com o tempo, tá tudo certo. A sua fala foi ótima, porque também me lembrou vários episódios que eu passei durante a graduação em saúde coletiva. É muito legal a experiência com a graduação em saúde coletiva. Infelizmente,
não é a experiência de todas as graduações, né, na área da saúde, mas a gente tem a teoria e depois a gente vai ao campo com as atividades integradas em saúde coletiva, as AISCs, né? E quando a gente chega no campo, que a gente fala, agora entendi aquilo que eu ouvi na sala de aula e não estava fazendo sentido essa teoria, e aí quando a gente chega no campo, quando a gente vai para a epidemiologia de campo, entre as outras áreas, né, que a gente faz campo em todas as áreas da saúde coletiva, é que as coisas começam a fazer sentido e a gente começa a ver a nossa atuação, o que a gente aprendeu de teoria, como a gente vai colocar aquilo em prática. Então, achei muito legal sua fala, parabéns. E agora eu vou chamar para a palestra o Francisco Marto Leal Pinheiro Júnior, também mais conhecido como Marto Leal. Ele é doutor em saúde pública, atualmente é pesquisador especialista visitante do CNPq, nível 1, no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Ceará. Ele vai falar, a fala dele é voltada para defender a tese agora, percursos, práticas, encantamentos e desencontros de jovens epidemiologistas no Brasil atual. Marco, pode começar, sua fala. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Boa tarde. Então, hoje me pediram para falar sobre esse tema e eu resolvi contar para vocês hoje uma história de um amigo meu, na verdade. Ele se chama Epitácio. É um nordestino, filho de uma família muito humilde, e que desde muito cedo se deparou com um mundo onde ele percebia que uma dificuldade dele ter uma ascensão social ali naquele contexto em que ele vivia. Mas ele sempre acreditou que com a educação ele poderia vir a transformar a sua vida e a de sua família. Mas ele se deparava com alguns dados, por exemplo, na época que ele nasceu, no final da década de 80, no início da década de 90, onde mostrava que jovens de 18 a 24 anos, somente 18% tinham 11 anos ou mais de estudo, né? Porém, ele foi percebendo que ao longo que os anos iam passando, esses números iam melhorando, principalmente a partir do início dos anos 2000, principalmente com a eleição do presidente Lula em 2002, ele percebeu que houve um grande salto, né? E aí, em 2003, já eram quase 40%, em 2007, quase 47%, e ele ousou, então, sonhar e percebeu que já havia um contexto bem mais favorável para ele mudar esse cenário. Principalmente quando ele olhava para esses números em relação ao número de instituições de ensino superior que vinham sendo criadas nesse período, nessa década, o número de matrículas em cursos de graduação, e principalmente na sua região Nordeste, que sempre foi desprivilegiado desse movimento, mas entre os anos 2000 a 2005, houve um aumento de 147% no número de matrículas em cursos de graduação. Então, é nesse cenário, e a partir também da criação do ProUni em 2004, que Epitácio consegue uma vaga com uma bolsa integral em uma instituição, e ele percebe que ele poderia, a partir dali, romper com esse paradigma no qual 60% dos jovens que concluíam o ensino médio naquele período não continuavam seus estudos, né? E já dentro da graduação, ele ousou sonhar ainda mais, né? Ele percebeu que estava existindo também um movimento de um boom na pós-graduação, né? Houve, entre o período de 1995 e 2015, um aumento de quase 200% no número de programas de mestrado e doutorado. O número de matrículas no doutorado aumentou de 158% nesse período de 2000 a 2014. E no Nordeste, a taxa de doutores aumentou mais de 300% também no Nordeste entre os anos de 2000 a 2014. Então, ele percebe que a graduação ele já poderia ir além, né? E aí, no ano de 2011, ele ingressa no mestrado, e ali ele vai se deparar com um mundo de muitos encantamentos, né? De muitas práticas positivas. Ele se depara na área da saúde pública e da epidemiologia, que foi a área que ele escolheu, e que sempre foi um dos principais clusters de pesquisa no Brasil, né? Diversas possibilidades de atuação. Ele teve a oportunidade, durante a sua pós-graduação, de exercer atividades em preceptoria,
na comunidade com alguns alunos dos cursos de graduação. Ele pôde atuar como pesquisador, fazendo parcerias com instituições como o Unicef, como o GAPA, o Grupo de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV. Nesse período também, ele passa a dar aulas em curso de graduação, e ele também experiencia aquela que foi uma das grandes experiências da sua vida, desse momento da sua vida acadêmica, que foi o Ciências Sem Fronteiras, né? Epitácio, ele consegue uma bolsa de doutorado de sanduíche e vai para os Estados Unidos passar quase um ano de grande aprendizado, de grandes experiências, de discussões. Ele experienciou o finalzinho do programa, né? Já em 2016, ele acompanhou todo aquele processo de impeachment da presidente Dilma à distância, né, dos Estados Unidos, participou de manifestações nos Estados Unidos, e depois de então ele viu colegas seus já não tiveram mais a mesma oportunidade, né, já que o programa, a partir daquele momento, começou a sofrer um total desmonte. Então ele teve todos esses processos de encantamento, porém, a partir de 2016, e principalmente com o congelamento o teto, a PEC que congelou os gastos com a educação, começou a se deparar com um novo cenário, né? Um cenário já muito mais complicado, bem mais difícil para os jovens pesquisadores, né? E aí ele se depara com a possibilidade ali no finalzinho do seu doutorado de entrar para esse exército de doutores desempregados, né? Porque começou a haver uma formação muito grande de profissionais, porém já não existiam tantas vagas assim, né? Alguns fatores que estavam vinculados a esse processo, nós podemos citar, por exemplo, a expansão do ensino à distância, né, que tornou obsoleto muitos profissionais, as instituições particulares, que já não têm tanto interesse em doutores, né, uma vez que é uma mão de obra bem mais cara para manter, então muitas já preferem apenas especialistas. A crise econômica, que diminuiu drasticamente as vagas para mestres e doutores, né? E também o fato da expansão da pós-graduação no Brasil ter se dado muito de forma vertical, né? Os alunos foram sendo formados para ocupar vagas dentro da universidade mesmo, né? E não eram preparados para atuar em outros setores da sociedade. Então, quando houve essa drástica redução de vagas, criou-se então esse exército de doutores desempregados. Então, a Epitácio se viu diante da situação no final do seu doutorado, e algumas considerações a respeito desses fatores, por exemplo, quando a gente observa os investimentos em pesquisa que foi feito pelo Brasil entre os anos 2014 e 2018, que a gente observa uma redução, inclusive pequena, mas uma redução de 1,27% do PIB para 1,26%, enquanto que nesse mesmo período o mundo cresceu 19%. Né? E essa diminuição não quer dizer que o Brasil não precise de mais pesquisadores, muito pelo contrário. Né? O Brasil está bem aquém da quantidade necessária, está bem abaixo da média mundial, que hoje é mais de 1.300 pesquisadores por milhão de habitantes. O Brasil não chega nem a 1.000, né? Inclusive está abaixo da nossa vizinha Argentina, que tem quase 1.200 e com proporções geográficas bem menores que a gente. Quando a gente olha a taxa de emprego formal, por exemplo, desses doutores, podemos perceber que de 2009 a 2017 tem uma contínua redução da taxa de emprego formal, tanto quando olhamos todas as áreas do conhecimento, quanto olhamos também as ciências da saúde, que em 2017 tinha quase 30% de doutores desempregados. E quando olhamos só a saúde coletiva, esse número chega aí na casa em torno de 25% de desempregados no ano de 2017. E entre 2009 a 2017 tivemos uma redução de 12% dessa taxa de emprego formal. Quando olhamos também a taxa de emprego formal 2, 5 e 10 anos após a formação, a gente percebe também essa redução de 2009 a 2017, e percebemos também uma pequena diferença de
2 para 5 anos e de 5 para 10 praticamente a mesma taxa, né? Mostrando que após 5 anos essa situação já não melhora tanto. E algo que chama muita atenção também, quando olhamos por nota pelo conceito dos programas da CAPES, aqueles programas com nota 7, inclusive, apresentam taxas de emprego formal menor do que os programas com taxas menores. Talvez pelo fato desses programas se localizarem também em regiões onde há uma maior competitividade. Em relação aos profissionais que estão empregados, percebe-se que 86% estão nas áreas das ciências, porém destes, apenas 46% estão vinculados como professores do ensino superior. E esse número é ainda menor quando olhamos para pesquisadores, apenas 3%, quase 3%. Isso revela muito sobre a dificuldade da carreira de pesquisador no Brasil, na qual a gente não tem nenhum direito trabalhista garantido, bolsas com valores muito baixos, com valores, inclusive, muito defasados. Isso tem gerado um grande processo de fuga de cérebros, né? Que é um processo onde essa mão de obra qualificada ela tem saído do Brasil em busca de oportunidades em outros países, o que é muito ruim para o Brasil, uma vez que há um investimento na formação desses profissionais, porém, esse conhecimento não é aplicado no país. E aí, diante desse cenário que se modifica completamente, principalmente a partir de 2016, que em 2018, quando Epitácio conclui o seu doutorado, ele se pergunta: defendi a tese e agora? Naquele momento, o desejo dele era poder estar entrando, se vinculando a algum programa de pós-graduação ou de graduação, enfim, como professor. Surgiram alguns concursos, mas em locais bem distantes do seu estado, e financeiramente ele não tinha condição de proporcionar uma viagem, uma hospedagem para fazer esses concursos. E ele tem uma sorte naquele momento que outros colegas seus, por exemplo, não tiveram, de conseguir uma bolsa de pós-doutorado. Se tornou a única saída naquele momento. Ao final do pós-doutorado, ele consegue manter uma outra bolsa de pesquisa, a qual ele vive hoje com essa bolsa, que exige dele uma dedicação exclusiva, com valores que não são reajustados desde 2013, que já teve uma perda de poder de compra em mais de 60%, e além de tudo isso, ele ainda é preciso gerar um suporte no sustento da família. Tudo isso, obviamente, nesse contexto, ainda impacta no adoecimento, no sofrimento mental dele, e atualmente essa bolsa ela vai terminar daqui a 6 meses. Né? E ele se pergunta se hoje se abandona a carreira, se vai embora do país, né? Qual é a perspectiva de futuro. Porém, como diz o poeta, como será o futuro? Responda quem puder. Né? Ele tem não matado um leão por dia, mas esse monstro de 7 cabeças todo dia. Né? E isso não é, em nenhum momento aqui, uma forma de trazer uma visão negativa somente, mas, na verdade, mostrar o atual cenário mesmo de desvalorização que passa o pesquisador brasileiro, principalmente o jovem pesquisador brasileiro. Epitácio, a história dele pode ser muito semelhante à minha história, pode ser muito semelhante à história de muitos de vocês que estejam aí escutando essa fala, e com certeza é muito semelhante à história de muitos jovens epidemiologistas que não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente porque não tiveram dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Né? E semana passada saiu essa nota, né, não sei quantos de vocês viram, na Science, escrita por alguns jovens epidemiologistas, e que apresentam para o mundo muito disso que o Epitácio vive, que muitos outros jovens epidemiologistas estão vivendo. E eu gostaria, para finalizar a minha fala, apenas reiterar, assinar embaixo essa carta, o meu apoio, quando esses pesquisadores falam da necessidade de se investir na formação de jovens cientistas
por ser fundamental para gerar ciência de ponta para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. E a contribuição significativa do Brasil na ciência mundial é impulsionada principalmente por esses pesquisadores em início de carreira. Então, que diante desse cenário, a gente possa se posicionar, repensar e agir, né, para que rapidamente a gente possa estar mudando essa situação e a ciência brasileira possa cada vez mais crescer. Muito obrigado. Você pode descompartilhar a sua tela? Sim, sou Vamos lá, Marto. Eu estou muito emocionado com a sua apresentação. Imagino que não seja só eu. Acho que todos que estão assistindo aí puderam se identificar que essa história do Epitácio não é a história só dele, né? É a história da maioria dos jovens sanitaristas e epidemiologistas que estão aqui hoje assistindo, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivenciando. Eu nunca imaginei que a gente viveria momentos tão parecidos com os que os nossos professores falavam para a gente lá atrás, né? Que eles vivenciaram, passaram, sofreram, principalmente durante a ditadura militar, por exemplo, e a gente está vivenciando agora, né? A sua fala, ela traz uma força para a gente continuar lutando, estudando, atuando, para fazer a diferença aí no dia a dia da saúde da nossa população. Vamos chamar agora para a apresentação o José Joaquim Carvajal Cortez. Ele é biólogo com mestrado e doutorado em medicina tropical na Fiocruz Amazônia. Ele vai apresentar as redes de colaboração em saúde e seu papel na epidemiologia, dinâmica da Covid-19 na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. José, pode ligar seu microfone, fica à vontade. Muito obrigado, João, especialmente pela confiança que vocês depositaram na gente, né, para a apresentação, o dia de hoje. Eu também fiquei assim muito tocado, né, pelas falas dos meus companheiros aqui dentro da sala, porque eu sou estudante estrangeiro, né? Fui estudante estrangeiro, egresso dos programas de medicina tropical aqui da Fiocruz, mas muito do que estamos vivendo atualmente, a gente também vê que está acontecendo nos nossos países, mas aqui está acelerando, né? Então, eu fico assim preocupado, porque muitos de nós vimos no Brasil essa saída para poder chegar e otimizar nossa formação, encontrar novas, como eu falaria, que nossa pesquisa na Colômbia era muito limitada, agora tem avançado um pouco, já tem maior investimento, mas ainda é muito fraco. Mas a gente encontrou aqui para o Brasil essa oportunidade de podermos formar muito melhor, né, enquanto à pós-graduação. Então, quando eu cheguei, aí parecia muito estranho o fato de eu ter uma bolsa para poder viver e a extensão da matrícula, né? Que no nosso país a gente paga a maioria da formação desde que é criança, tanto tem o ensino básico como o ensino fundamental, como ensino médio, você tem que pagar, seus pais têm que pagar. Então, a visão da nossa educação sempre foi de privilégios, né? Então, só poucos tínhamos acesso a uma formação superior e mais ainda chegar a ter uma pós-graduação muito mais longe, por os custos e porque você teria que trabalhar o dia todo ou economizar muito para poder fazer uma pós-graduação. Quando o Brasil começou a internacionalizar sua formação e se abriram as oportunidades para bolsas, foi pois como um alívio para a gente, né? Mas também a gente chegou, né? Cheguei em 2012, começaram as mudanças, ainda estava o audito do PT, estava ainda as garantias, muitas coisas que
gente não tinha no nosso país. E isso deu, para mim, era uma coisa muito diferente. Às vezes eu falava com meus companheiros, gente, tem almoço, tem hospedagem, tinha coisas que eu nunca pensaria que poderia chegar até. Mas, bom, isso é só uma reflexão agora para começar. Vou compartilhar aqui, mas também fiquei muito emocionado pelas intervenções. Um momento, por favor. Por favor, me atenção quando estejam. Você está conseguindo compartilhar? Sim, você estava perguntando, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, estou vendo. Pronto, então, esta apresentação, na verdade, esta apresentação tem muito percurso. Eu coloquei esse nome porque me pareceu que não poderia falar por mim só, ou seja, como pessoa, sino como essa rede de colaboração. Gente, como eu falei, eu vim aqui estudar, sou biólogo de formação, fiz mestrado e doutorado na Fiocruz, focado em doenças transmitidas por vetores. E comecei a trabalhar com fronteiras, com o orientador Paulo Paiter, aí especialmente nessa dinâmica de transmissão de arboviroses nessa fronteira, com alguns determinantes e condicionantes. Aí conheci vários grupos, começamos a consolidar um trabalho que já estava sendo construído nessa fronteira, de diferentes grupos de investigação, muito isolado da realidade dessa fronteira, e começamos a criar essa rede. E a Covid trouxe, entre muitas das coisas ruins, uma coisa boa, que foi conseguir a gente trabalhar junto de uma maneira harmonizada, rápida, com preocupação. Eu vou contextualizar vocês no que a gente conseguiu trabalhar como grupo e que ainda estamos nesse caminho tentando melhorar as condições de vida da população, levar a ciência para a população e otimizar os profissionais da saúde dessas fronteiras. Que, como vocês sabem, né, vou aqui mostrar para vocês. Esta é Letícia Itabatinga, sim? Letícia, se vocês veem desse jeito, vocês veem que aí você não sabe o que é Brasil e o que é Colômbia, e o que é Peru. Mas quando você já começa a ver espacialmente e politicamente, território, aí você começa a perceber que esta é uma cidade gêmea entre dois países, Letícia, capital do estado da Colômbia, e Tabatinga, município do estado do Amazonas. E aqui nesta ilha, a ilha de Santa Rosa, que ela pertence ao Peru. Então, temos uma fronteira seca, uma fronteira fluvial, com múltiplas interações, seja interações do clima, eu como trabalhei com vetores, os mosquitos passando de um lado a outro sem precisar passaporte, né, nenhum documento para conseguir ir de um lado a outro, né? Mas o turismo, a mobilidade desse cidadão transfronteiriço, às vezes potenciam essas situações de vulnerabilidade que se encontram em outros contextos. Sim? Então, aí, só para contextualizar um pouco, o problema que temos nas fronteiras é que as informações, às vezes, não passam de um lado da fronteira. Sim? E, às vezes, não se consegue analisar uma situação de saúde sem nesse contexto. Os vetores dos vírus, eles vão circulando, essas doenças emergentes e emergentes, sempre tem, na maioria de vezes, acontecido em locais fronteiriços. Sim? E a gente não tem uma universalidade desses serviços de atenção básica ou complexa nesses locais, por isso eles continuam tendo diferentes situações de vulnerabilidade que caracterizam essas regiões de fronteira. Só para um marco histórico dessas doenças que têm entrado pelas fronteiras, seja
reintrodução de alguns desses agentes patógenos, né? E atualmente, a nossa epidemia de Covid-19 com circulação de novas variantes nestas zonas de fronteira. Existem várias, a gente pode ver que essas fronteiras têm diferentes situações de vulnerabilidade, têm maior suscetibilidade aos agentes infecciosos, está toda a exploração, tanto legal e ilegal, que pode acelerar a degradação dos ecossistemas amazônicos, os mesmos fluxos de atenção para a população ribeirinha, indígena, ainda são muito precários e dificultam o atendimento oportuno e acesso a serviços de alta complexidade, que vocês muito bem perceberam quando foi a segunda onda aqui no estado do Amazonas. Também, obviamente, que existem outros contextos, a deflorestação, o desmatamento e a mudança em políticas do Estado que tem permitido a presença de garimpos e outras atividades que também fazem ainda mais complexa esta situação de atendimento dessas doenças nessas regiões, onde a população é bastante suscetível e a capacidade de resposta é deficiente. Então, a gente vinha trabalhando já há muitos anos, que eu vou falar mais para frente, mas a gente criou essa rede transfronteiriça para combate à pandemia do Covid, foi mais por uma necessidade. Fomos 3 amigos que começamos a compartilhar notícias, boatos, rumores epidemiológicos por Zap, e vimos a necessidade que tínhamos que procurar essas informações, fazê-las mais acessíveis para a população e para os tomadores de decisões, porque no momento que um país tem uma maior carga, é difícil compartilhar essas informações por os medos que há, né, de fuga de informação, de implicações epidemiológicas e políticas frente a mesmo relações comerciais, econômicas ou políticas aí na região. Então, a gente criou essa rede, mas isso como foi possível? Nessa região de tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, já a Fiocruz, com outras instituições, tem estado acompanhando a formação dos profissionais de saúde, diferentes estudantes, né, que ficaram interessados em algumas destas doenças infecciosas, e também a Fiocruz Amazônia, aqui o Instituto Leone, da Maria Dinha, a qual pertenço atualmente, também começamos com isso. Teve uns cursos de especialização, todos orientados à formação e qualificação desse pessoal da fronteira que vai atender o serviço. Sim? Então, começaram várias iniciativas também, um grupo no qual participamos atualmente, com o IRD, um grande laboratório misto internacional, no qual começamos a trabalhar a administração desses dados, um grupo de IRD, especialmente com o pessoal da Secretaria do Estado do Amapá, trabalhando em um sítio sentinela transfronteiriço, especialmente para a malária, que foi o primeiro formado aqui no país, que está dentro do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, e que é parte de um dos sítios sentinela de diferentes situações e eventos de saúde aqui no país. Então, a necessidade sempre de começar a se falar e fazer maiores acordos e planos de trabalho coerentes com a realidade local se vêm cada vez mais necessários. Então, desde esse tempo, em 2017, a Fiocruz tem tentado apoiar o Ministério da Saúde na formulação desses projetos de sala bi e trinacionais nas fronteiras amazônicas do Brasil. Então, aqui continuamos, entramos no projeto, que é o atual projeto que eu estou trabalhando, que é o projeto de controle de vetores, que a gente utiliza o próprio mosquito para carregar larvicida e dispersar. Então, a gente conseguiu fazer nestas parcerias com o pessoal das secretarias, conseguimos começar a trabalhar. Então, a experiência da Fiocruz, para mim, aqui no Brasil, foi poder abrir esse espaço e levar a ciência para esses locais
onde eu já trabalhava, morei 7 anos nessa fronteira, fazendo pesquisa, e eu sempre quis trazer, quis levar, né, a Fiocruz e poder ajudar nessa harmonização. Mas é muito difícil quando você é estudante, quando você não tem também essa capacidade de relações políticas e interinstitucionais e não conhece a dinâmica desses diferentes níveis. Então, às vezes, se atropela. Já tive problemas por manejo de informação, porque na vontade de vocês de ajudar, às vezes, o ente estatal, municipal, ficam, às vezes, como ciumento desses trabalhos pelo fato de fuga de informação. Eu primeiro, qual vai ser o culpado? Chegou aqui o Covid, chegou a dengue aqui primeiro, etc, etc. Então, com várias instituições dentro da Fiocruz e das instituições de universidades locais, tanto colombianas como brasileiras, começamos a fortalecer certos encontros de cooperação científica, a criação desse laboratório misto internacional, onde participamos da Universidade Nacional de Brasília, a Fiocruz, o IRT na França, no qual estamos trabalhando atualmente. E aí vem o Covid, a gente já estava tentando arrumar essas linhas de pesquisa e projetos para um futuro, mas chegou o Covid. O Covid nos acelerou o processo, a gente começou a trabalhar, assim, grupo de Zap, e depois se formalizou e começamos a ter vários grupos de trabalho, uns para poder dar conta com toda a parte de informações espaciais, para visualizar e harmonizar porque os casos, os indicadores epidemiológicos podem ter dificuldade quando os dados não estão bem organizados. Então, foi harmonizar esses dados e trabalhar. Foi um esforço de mais ou menos de 40 investigadores, de 11 instituições diferentes, entre organizações indígenas, da sociedade civil, instituições privadas, e no final, já quase da segunda onda, começaram a se integrar as secretarias de saúde, porque nos viam como um inimigo que estava publicando as informações, mas a gente simplesmente utilizava as informações deles para poder simplesmente utilizar as informações que eles produziam e harmonizávamos para poder visualizá-las a nível de região, uma região transfronteiriça, sem esses limites tão caracterizados, mas eles como fatores condicionantes e determinantes da Covid na região. E aí, então, também nos involucramos, se você sai porque antes do princípio era todo mundo aqui em casa, trabalhando, já depois, com a flexibilização de medidas para os profissionais de saúde e da vacina, começamos a sair, a fazer diagnóstico, EPIs, então foi um trabalho muito articulado entre várias instituições, entre doadores, que conseguiram fazer várias atividades. E isso partiu, sim, não partiu de muita coisa. Eu acho que a intenção, quando você começa a trabalhar, eu acho que quando comecei a trabalhar como biólogo em saúde pública e saúde coletiva, eu sempre pensei em isso, poder você fazer alguma coisa, né? Que às vezes tem um som de muito utópico, também muito emocional, mas é uma realidade. Eu acho que a Covid nos tocou a todos, especialmente aqui na Amazonas, que você tinha um cenário muito catastrófico, você via, escutava todo mundo medroso, você dia a dia, alguém muito perto de você se morrendo, mas assim, 2, 3 pessoas conhecidas por semana, era muito assim, foi muito avalador mesmo. E então, diferentes estratégias de combate à Covid que começaram a mobilizar já agora a necessidade de conformação de uma sala trinacional, começaram a se articular as secretarias e estamos, como pesquisadores da epidemiologia, da entomologia, de tudo, né? Você começa em Covid e todo mundo tem
algum trabalho com epidemiologia, as que não trabalhavam também trabalhavam, e começamos a unir essas diferentes iniciativas em redes, em trabalhos em cooperação com instituições dos outros países, e fluiu, que às vezes virou 3 anos tentando reunir os atores para conseguir pelo menos um acordo, um plano. Isto se agilizou neste último ano. Então, também vem outros projetos, missões para poder continuar fazendo vigilância genômica, levando ainda assistência a populações ribeirinhas ou em situações de vulnerabilidade pós-pandemia, né? Barcos, agora temos a possibilidade de um barco que possa ser monitoramento móvel nos rios, levando atenção básica, diagnóstica, etc. E outros projetos que vão andando. Então, a gente conseguiu a fazer alguns boletins, algumas notas técnicas com resultados, que aí vocês têm um link, aí vocês podem acessar essas informações. Atualmente estamos produzindo mais os documentos e os artigos, mas continuamos nesse trabalho. Agora já saiu da rede e está indo para secretarias, está harmonizando, e estamos com apoio atualmente com projetos específicos de vigilância transfronteiriça, saúde indígena e de controle. Que isso é o intuito sempre da pesquisa, poder apoiar, nunca chegar a assumir, porque é responsabilidade do Estado e dos diferentes órgãos da administração pública. E assim a gente construiu, também fez análises com várias ferramentas para poder ver a dinâmica de transmissão, poder entender como é que a Covid chegou e como era que a gente solucionava em apoio com a Fundação de Vigilância e Saúde, a Secretaria de Saúde de cada país. O trabalho começou a ficar mais bonito. Agora, se uniram mais instituições e, no final da pandemia, a gente tinha uma equipe muito boa de trabalho, sim, onde a gente éramos estudantes, éramos recém-doutores, mas que a gente entrou com tudo para trabalhar, nos pegaram na ideia e a gente consegue atualmente ter um trabalho bem bonitinho lá na fronteira. Esta sala... José, Sim. só te pedir para se encaminhar para o encerramento, porque a gente tem pouco tempo para o debate. Tudo bem, gente? Só tem 18 minutos para a mesa acabar. Pronto. Então, já finalizando, a gente faz parte desse laboratório misto internacional atualmente, que se desenvolve aqui no país. Estamos já fazendo várias intervenções com malária, Covid e AIDS, a rede, e vocês têm escutado falar do sistema Monitora Covid, o Observatório Covid da Fiocruz. Atualmente estamos apoiando esse observatório já desde a Amazônia para nível nacional. E o Vigifronteiras, que é o programa que você consegue qualificar profissionais da saúde na fronteira internacionais, que ele está vigente agora, começou a turma agora em novembro. E, bom, outras coisas aí, fotos das atividades quando a gente fazia a vigilância genômica e dos locais a levar doações, os projetos atuais, e, bom, era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, João. Obrigado você, José. Foi ótimo sua fala. Eu sou do estado do Amazonas, né? Então, conheço muito essa fronteira aí de Letícia com Tabatinga, né? É bem complicado mesmo. Antigamente, a gente passava por uma situação que era bem atípica, que gestantes atravessavam a fronteira de Letícia com Tabatinga para poder ter seus bebês no SUS. E isso deve acontecer ainda, né? Mas antigamente o problema era um pouco maior, porque não se sabia se os bebês iam ser registrados como brasileiros ou como colombianos. Então, isso era uma situação bem complicada. Espero que hoje em dia já tenha sido resolvido. Eu também sempre uso essa fala de que mosquito com né, doenças e cachorro com raiva também não respeita a fronteira. De fato, o processo de saúde e doença ele é transnacional, né? A gente que trabalha com saúde global sabe bem disso.
principalmente agora com a Covid-19, né? A gente sabe que a fronteira da Venezuela ali, Pacaraima, com o estado de Roraima, no estado de Roraima com a Venezuela, foi fechada a fronteira muito antes das fronteiras com a Europa e fronteiras com outros países da América Latina, quando a Venezuela, por exemplo, tinha só 33 casos confirmados de Covid-19, sendo que a Europa, no dia que fecharam a fronteira só com a Venezuela, a Europa já tinha 66 mil casos de Covid-19, então prejudicou muito os solicitantes de refúgio e venezuelanos, né, que estavam migrando para o Brasil, e a fronteira terrestre inicialmente foi fechada somente a fronteira terrestre, deixando a fronteira aérea aberta, então foi prejudicado somente os venezuelanos mais pobres ali que estavam tentando se deslocar de forma forçada para o Brasil. Então vamos agora, pessoal, para o debate. A gente ainda tem alguns minutos. Podem enviar suas... tem bastante elogios aqui no chat para os palestrantes. As palestras foram ótimas. Podem enviar suas perguntas, pessoal, para o chat, que o Igor e o Everton, que são os nossos monitores aqui, vão estar a postos para poder coletar e enviar aqui algumas para a gente. Sara, eu tenho uma pergunta para você. A gente sabe que a ProEP tem uma ligação, né, com o EPSUS, principalmente com o EPSUS avançado, né? A maioria dos criadores, se não todos os criadores da ProEP, são egressos do EPSUS avançado. A ProEP tem tido, então, desde sua base, né, desde a sua formação, ligação, né, com a epidemiologia de campo, com a formação de novos epidemiologistas para o SUS, agora com o EPSUS intermediário, com o EPSUS fundamental. Vocês atuaram principalmente, né, eu posso falar aí da epidemia de Zika e microcefalia, mas acho que durante a Covid-19 a atuação de vocês foi brilhante, tem sido brilhante. Então, pessoal, fique atento à atuação da ProEP aí no site, sempre tem novidades. Eu tenho uma pergunta, né, mas também tem uma pergunta no chat. Vocês têm divulgado os cursos de vocês para graduandos em saúde coletiva e na pós-graduação em saúde coletiva e epidemiologia? Eu acredito que nem todos conhecem os cursos gratuitos da ProEP. E no chat temos uma pergunta da professora Tânia Araújo. Muito interessante, Sara, parabéns, uma oportunidade para inserção. Você pode dar informações sobre onde se inscrever? Sara, se você quiser colocar o link dos cursos, eu vou pedir para o Igor e para o Everton colocarem lá no chat o link para se inscrever, tanto como associado da ProEP, quanto para poder fazer os cursos gratuitos da ProEP. Você quer responder? Bem, posso responder. Obrigada pela fala. O site é o proep.org.br/membro, para quem quiser ou ser membro ou ser voluntário, tem os dois cadastros. E o proep.org.br, a pessoa vai conseguir ver lá na aba de cursos, todos os cursos que estão disponíveis. Tem uma coisa que a gente não tem avançado muito bem, que é a comunicação. A gente tem tentado divulgar, né, principalmente para os grupos de saúde coletiva das diferentes universidades, mas é algo que a gente precisa de ajuda. Como nós contamos muito com o apoio de voluntários, a nossa comunicação passou por N desafios durante a resposta. Então, nós acabamos deixando a comunicação um pouquinho de lado ali para poder focar no trabalho da resposta. Então, a gente precisa melhorar nesse ponto aí. Mas está lá, tudo aberto. E eu acho que, até aproveitando, eu queria dizer que eu acho que essa é uma das maneiras de poder incentivar o profissional, ou seja, o profissional de saúde coletiva, Sara, não vou fazer curso, não vou fazer PSUS, mas gostei da área, como é que eu faço? Por meio dos cursos, é uma maneira da pessoa ir se capacitando, porque o que está fazendo falta, pessoal, é prática, é experiência. Então, mesmo que não tenha o título, mas eu tenho uma força de vontade e estou ali me capacitando, aprendendo as ferramentas, aprendendo a mexer com aquilo que eu sei que vai sentir falta, eu consigo entrar num mercado aí de trabalho que a gente está precisando. Digo justamente como recrutadora. Então, eu diria, aproveitem se possível. Pessoal. Oi, Sara, tá me ouvindo? Tô sim. Ah, tá bom. Que falhou aqui. Esqueci, né? Era essa mesmo, sim. Eu coloquei lá no chat o link para o site da ProEP, tá? Que você enviou aqui pra gente. Muito obrigada. Raquel e Júlia,
O início do meu trabalho com epidemiologia foi, de fato, na graduação, né? Na graduação a gente tem umas 8 matérias de epidemiologia, né? Além de estatística, entre outras matérias. De fato, é uma disciplina que, quando a gente sai do ensino médio, a gente entra na graduação, né? Esperando aprender disciplinas voltadas para biológicas ou para ciências humanas. Quando a gente vê algumas disciplinas de ciências exatas voltadas para a saúde, a gente tem um choque inicial. Acho que todo graduando em saúde coletiva passa por isso no começo, e aí alguns, bastante graduandos, depois acabam se apaixonando pela epidemiologia, né? E pela atuação do profissional de epidemiologia, pelo epidemiologista, na atuação do epidemiologista no campo. Eu passei, apesar de ter feito a graduação, foi indo para o campo através de fazendo PIBIC, na Fiocruz, indo coletar dados no campo, e também quando fui trabalhar no Ministério da Saúde, com vigilância em saúde global, no CIEVS Nacional, no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, que eu vi que a minha atuação podia não ser só focada com epidemiologia, mas quando a gente insere a vigilância em saúde, né, a saúde global, entre outras áreas, junto com a epidemiologia, a gente consegue juntar conhecimentos diversos na saúde coletiva que a gente usa no nosso dia a dia. Então, eu sempre falo, né, uso uma fala da professora Guna Azevedo, que antes de ser epidemiologista, eu também sou sanitarista. E acho que todos graduandos e pós-graduandos que estão aqui assistindo a gente hoje também têm que incorporar essa fala no seu dia a dia. Não esqueça que vocês são sanitaristas também. E Raquel e Júlia, eu queria saber um pouquinho de vocês, como foi essa experiência de encantamento pela epidemiologia dentro da graduação? Foi com as disciplinas teóricas, foi na prática? Como é que aconteceu para cada uma de vocês? Quando vocês perceberam que a epidemiologia era muito mais do que só cálculos, apesar dos cálculos serem extremamente importantes, eu, como professor, hoje gostaria de saber, para poder também ajudar a motivar meus alunos no ensino da epidemiologia. Aproveitando, para vocês também tem uma pergunta da professora Tânia Araújo, perguntando como buscar implementar esse envolvimento que vocês citaram, né, para a epidemiologia, né, na graduação. Tá? Vocês podem ficar à vontade para responder. Você quer responder antes, Ju, ou eu respondo? Pode ir depois. Vamos seguir a ordem que a gente falou. Só vou pedir para vocês serem breves, que a gente tem pouquinho tempo, tá bom? Beleza. Ô, gente, desculpa aí. Então, eu acho que tem muito a ver também com o que o João trouxe um pouco, né, que é a questão de diretrizes curriculares, projetos pedagógicos, mas freiriana que sou, eu penso que é, sobretudo, conectar o que a gente discute com as nossas trajetórias, e a partir do momento que o encantamento acontece no momento que a gente tem pertencimento, né? Seja por um detalhe dentro da sala de aula, eu acho que tem que ir muito além também, né? Quando a gente pensa metodologias e enfim, e esses processos aí, né, do ensino e pesquisa, extensão da dinâmica da universidade, e entender também, né, eu tenho muito comigo que eu estou me tornando profissional, né, já sou profissional em uma outra categoria, mas eu sou usuária também do SUS e eu também estou nesse lugar de discutir, de conectar as minhas experiências, os meus encantamentos nesse contexto, mas para isso a gente precisa ler coisas que deem conta, né, desse sentimento de pertencimento, dessa conexão, e que esse processo seja dialético mesmo, e que ele seja para além da academia, né? A fala do Francisco me tocou muito, muito, muito mesmo. Eu acho também que a gente tem muitas dificuldades provocadas por desigualdades sociais, e esse processo está dentro também do nosso sistema educacional, seja por questões de território, de regiões. Eu sou nordestina também, João, a primeira da minha família que não conheceu a fome e a primeira que conheceu a universidade, então me toca muito profundamente mesmo o que você diz, e eu acho que a gente também tem que refletir, né, essas questões não estão só no outro, não estão só no que a gente estuda, não estão só nos campos práticos, mas estão também dentro da universidade, hoje muito mais, né? Eu espero que em breve elas estejam ainda mais presentes, porque acho que a gente tem um caminho muito longo a caminhar, mas que a gente tem essa disponibilidade mesmo, né, de encantar e de se reconhecer nesse espaço, de dar esse espaço à nossa cara, que é uma cara muito plural, né, muito múltipla.
e que esse espaço faça a gente se sentir parte dele de fato, e que as nossas trajetórias sejam sim importantes, os nossos conhecimentos sejam sim relevantes. Obrigado, Raquel. Júlia, bem brevemente, por favor. Aqui respondendo, né, a pergunta que a professora Tânia falou, de como a gente vai conseguir permanecer, enfim, influenciar. Foi o que eu disse lá no início da fala. Assim, as minhas experiências que eu tenho hoje foram todas que eu consegui através de bolsas de iniciação científica, foi o que o João falou. Durante a graduação foi PIBIC, enfim. Eu acho que essas bolsas, elas são importantes para inserir as pessoas desde a graduação dentro desses ambientes, porque para poder estar dentro de uma pesquisa, a gente tem que ter algum tipo de vínculo, né? E quanto graduando, o vínculo que a gente consegue e conhece é como bolsista de pesquisa, ou Profaex, né, que é bolsista de extensão. Então, assim, na minha visão, a importância de manter a gente dentro desse ambiente é, de fato, a manutenção dessas bolsas para garantir a nossa presença nesses locais. Obrigado. Valeu, Júlia. A Tânia Araújo tem uma pergunta para o Marco. Que caminho nos cabe seguir para reverter esse quadro? Qual o papel dos jovens nisso? O quadro que você falou. Levando em consideração que eu tenho minutos, posso resumir com um trecho de uma música. Eu acho que o Chico resume muito bem o caminho que a gente tem que trilhar quando ele fala: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia, como vai proibir quando um galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Eu acho que a resposta é essa, é a gente relembrar o que os estudantes, o que os jovens já representaram na luta no nosso país. Eu acho que a gente viveu 2 décadas de maior facilidade durante os governos do PT, e eu acho que a gente meio que esqueceu do nosso poder. E acho que esse momento suscita a gente ser essa água nova que vai brotar, né? E eles vão ter que responder onde é que eles vão se esconder quando a gente reverter esse quadro. Eu acho que é se integrar. Existem vários movimentos de resistência, a gente tem que estar nos integrando a esse movimento e seguindo nessa resistência, que vai mudar, vai passar. Você não cansa de emocionar a gente, né? A gente ficou muito emocionado com a sua apresentação, agora com a sua resposta, não tem como não ficar emocionado. Muito obrigado, viu? A Silvia Maués fez uma pergunta para o José. Ela gostaria de saber do José se existe algum sistema de compartilhamento de dados ou informações. Sim, muito obrigado, João. Sim, existem já dentro do sítio Sentinela, tanto de Amapá como Oiapoque, já tem um site próprio onde se estão visualizando as informações em tempo real, semanalmente, tanto São José do Oiapoque como Oiapoque, eles dão essas informações e elas já estão visualizadas em tempo real, tanto espacial como temporalmente, e alguns indicadores descritivos e alguns indicadores epidemiológicos. Então, se esse está disponível, vou te deixar o contato aí para depois te passar, que vejo que escreveram aí, tá bom? Obrigado, José. Sara, rapidamente foi feita uma pergunta se é necessário ser fluente no idioma espanhol para poder contribuir com as experiências que você passou. Não necessariamente, tem que ser bom no português mesmo, para país africano já ajuda muito. Acho que tem que ser bom mais na diplomacia, ou seja, explorar a cultura do outro, porque é um português diferente, e tirando isso a gente leva de letra. O espanhol vai levar para outras regiões, mas a gente tem tido oportunidade para ambos os idiomas. Ótimo. Bom, gente, agora então estou encerrando a mesa. Eu gostaria que os palestrantes colocassem aqui no chat do Zoom o e-mail de vocês, que todo mundo está pedindo no chat, me pediram aqui. Eu vou passar para lá, tá bom? Os e-mails, quem puder colocar aqui no chat, eu já coloco lá agora. E gostaria de agradecer a todos, né? Acho que essa mesa teve uma fundamental importância. A gente discutir que a formação de jovens epidemiologistas no cenário atual que estamos todos vivenciando
é fundamental, né? Esse atual momento tem sido tão complicado para quem está na graduação e na pós-graduação, né? Os cortes e tudo que a gente tem vivenciado no meio de uma pandemia, né? Onde a profissão de epidemiologista deveria estar sendo mais valorizada, né? A profissão de sanitarista também, a ocupação. Então, essa mesa tem um papel político muito importante. Nós vamos continuar na luta, nós vamos continuar nessa batalha. Ano que vem é um ano fundamental para a gente poder superar as diversas dificuldades que aconteceram nos últimos 2 anos, principalmente. Quero agradecer aqui a Abrasco pelo convite para ser moderador e a todas as professoras que estão participando aí da comissão científica. E fico à disposição também. Parabéns aos palestrantes. A gente segue na luta. Muito obrigado, pessoal. Vou colocar lá no chat os e-mails. O Everton já está colocando. Beleza, gente. Muito obrigado. Encerramos aqui a nossa mesa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos.